Titã é a maior lua de Saturno e possui um tamanho tão expressivo que ultrapassa o planeta Mercúrio em diâmetro. Com cerca de 5.100 quilômetros de largura, esse satélite natural surpreende pela sua grandiosidade. Ao contrário de muitas luas do Sistema Solar, sua superfície está escondida sob uma atmosfera espessa que a torna um dos corpos mais intrigantes do espaço. O que mais impressiona em Titã não é apenas sua dimensão, mas o véu alaranjado que a cobre. Essa névoa densa é composta quase inteiramente por nitrogênio, semelhante ao ar que se respira na Terra, mas com a presença de metano e traços de hidrocarbonetos complexos. Esse conjunto de elementos cria um cenário único, de tons dourados e textura opaca, como se o tempo ali tivesse outra densidade. A atmosfera de Titã é tão grossa que impede a luz visível de alcançar diretamente sua crosta. É necessário o uso de sensores especiais que operam em diferentes comprimentos de onda para enxergar através dessa névoa. Essa camada rica em compostos orgânicos lembra o que poderia ter sido a Terra primitiva, instigando reflexões sobre os caminhos que diferentes mundos podem seguir. Titã possui pressão atmosférica maior do que a da Terra ao nível do mar, tornando-a a única lua do Sistema Solar com uma atmosfera realmente significativa. Esse fator permite a existência de fenômenos meteorológicos complexos, como chuvas, neblinas e ventos, que esculpem paisagens únicas, desenhando lagos e canais em sua superfície gelada. A presença de metano em estado líquido molda o relevo desse corpo celeste. Rios e mares não são compostos de água, mas de hidrocarbonetos que fluem sob temperaturas extremamente baixas, próximas a 180 graus Celsius negativos. Essas substâncias formam redes fluviais, deltas e até tempestades que lembram, em escala cósmica, o ciclo da água terrestre. O solo de Titã é coberto por dunas escuras formadas por partículas orgânicas, que se acumulam com o passar das eras. Essas dunas são semelhantes às do deserto do Saara, mas feitas de materiais completamente distintos. A ação dos ventos gelados, em constante movimento, redesenha lentamente a paisagem de um mundo que parece congelado no tempo. Apesar das semelhanças com a Terra, Titã é um mundo radicalmente diferente. Sua superfície está congelada e os líquidos que correm por ela não são feitos de água, mas de compostos que aqui na Terra seriam gases. A gravidade é baixa, o ar é irrespirável e a luz do Sol chega enfraquecida, como um sussurro distante de energia. Saturno, seu planeta pai, aparece no céu de Titã como um gigante imponente, dezenas de vezes maior do que a Lua no céu da Terra. Mas sua presença é apenas simbólica, pois a densa atmosfera impede uma visão clara do anelado colosso. O horizonte permanece coberto por brumas, como se ocultasse segredos não revelados. Durante o dia, a luz do sol mal consegue atravessar a névoa espessa. O céu permanece em tons de laranja e marrom, e o ambiente parece permanentemente mergulhado no crepúsculo. Esse cenário dá a Titã um aspecto onírico, como um mundo capturado entre o real e o imaginário, entre o familiar e o alienígena. Titã também abriga vastas regiões planas, montanhas de gelo e crateras antigas. A geologia desse satélite é esculpida por forças lentas, moldando um relevo que conta histórias de colisões, erosões químicas e fluxos de metano líquido. Cada marca no solo é uma lembrança do passado, registrada em um idioma mineral. A temperatura média em Titã é extremamente baixa. Mesmo assim, sua atividade atmosférica é intensa, com padrões sazonais e formação de nuvens ricas em metano. Durante os longos invernos, essas nuvens se condensam, formando chuvas que alimentam mares e lagos, completando o ciclo de um clima alienígena e fascinante. Esse ciclo meteorológico, embora exótico, é surpreendentemente semelhante ao que ocorre na Terra. Evaporação, condensação e precipitação formam um sistema estável, mesmo em condições tão extremas. Essa familiaridade em meio ao estranho torna Titã ainda mais cativante, como se algo ali ressoasse com o que já se conhece. A vastidão e o mistério de Titã despertam uma sensação de contemplação. Não há vida como se conhece, mas os elementos fundamentais da química orgânica estão presentes em abundância.
Isso levanta questionamentos sobre as possibilidades de ambientes habitáveis em outros lugares do cosmos, onde o conceito de vida pode ter outras formas. Esse mundo envolto em sombras e frio extremo desafia as noções tradicionais do que constitui um planeta. Embora seja uma lua, Titã possui características que o aproximam de um planeta autônomo. Sua atmosfera, suas estações, sua hidrologia baseada em metano e sua complexidade geológica o colocam entre os corpos mais notáveis do Sistema Solar. Se Titã já te impressionou, imagine o que mais o universo tem a revelar. Para continuar viajando por mundos estranhos, paisagens inexploradas e fenômenos cósmicos que desafiam o entendimento, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações. O espaço é vasto e juntos podemos explorá-lo em cada detalhe. A jornada está apenas começando. Titã guarda uma particularidade que desafia os sentidos. Em sua superfície gelada, existem rios que correm, lagos que se acumulam e mares que se estendem por centenas de quilômetros. No entanto, essas formações não são preenchidas por água. Em vez disso, fluem com metano e etano líquidos compostos que na Terra estariam em forma gasosa sob condições normais. As temperaturas em Titã permanecem em torno de 180 graus Celsius negativos, um frio tão intenso que permite a existência estável desses hidrocarbonetos em estado líquido. Esse ambiente cria um ciclo climático próprio, onde o metano evapora, forma nuvens, se condensa e precipita, escorrendo por canais e acumulando-se em grandes reservatórios naturais. Esse ciclo é análogo ao da água na Terra, mas baseado em química completamente distinta. O metano ocupa, em Titã, o mesmo papel que a água cumpre aqui. Ele define a erosão do solo, forma neblinas, origina tempestades e estrutura o clima. O planeta, embora gelado e hostil, revela uma dinâmica ativa que pulsa em ritmo próprio. As regiões polares de Titã concentram os maiores corpos líquidos. O hemisfério norte abriga vastos mares, como o Kraken Mare, que se estende por centenas de quilômetros e atinge profundidades superiores a 300 metros. Essas massas escuras refletem pouca luz, parecendo manchas sombrias em um mundo já encoberto pela neblina. Esses mares são alimentados por uma rede de rios sinuosos e canais intricados, esculpidos lentamente pela ação da chuva de metano. A topografia canaliza o líquido pelas encostas, conduzindo-o até as bacias de acumulação. Em algumas regiões, as margens apresentam sinais de recuo, indicando variações no nível dos líquidos com o passar das estações. Titã é um mundo onde o frio reina absoluto. Sua superfície mantém uma temperatura média de aproximadamente 180 graus Celsius negativos. Esse ambiente hostil transforma cada partícula em algo rígido e imóvel. Nesse cenário glacial, a água que na Terra corre em rios e se acumula em lagos torna-se um sólido duro como rocha, incapaz de fluir. Em condições tão extremas, apenas substâncias com pontos de congelamento muito mais baixos podem permanecer líquidas. É o caso do metano e do etano. Esses compostos, comuns na atmosfera de Titã, fluem livremente como rios, escavam vales e formam mares profundos. O que aqui seria gás ali ganha corpo e movimento, preenchendo as paisagens frias. A baixa temperatura atua como arquiteta silenciosa da superfície. Cada forma do relevo, cada traço de erosão, é moldado pela dinâmica dos líquidos criados por esse clima extremo. Sem calor suficiente para derreter o gelo de água, é o metano que assume o papel de esculpir a paisagem, infiltrando-se em fissuras, desaguando em planícies e evaporando lentamente. Esse frio intenso impede a existência de qualquer tipo de água líquida em sua crosta. Mesmo durante os períodos mais quentes, a temperatura nunca se aproxima do ponto de fusão do gelo. Dessa forma, a água age como um mineral, presente em montanhas congeladas, rochas endurecidas e geleiras eternas. Ela se torna parte da estrutura sólida do terreno. O metano, por outro lado, encontra nesse frio o ambiente ideal para se manifestar como fluido. Nas condições atmosféricas de Titã, ele passa por um ciclo semelhante ao da água terrestre. Ele evapora sob o fraco calor solar, forma nuvens, precipita em forma de chuva
e volta a correr sobre a superfície, alimentando lagos e mares. Esse ciclo hidrológico, baseado em hidrocarbonetos, define as estações em Titã. Durante o verão no hemisfério norte, há aumento na atividade atmosférica, intensificação de chuvas e maior fluxo nos canais líquidos. No inverno, as temperaturas caem ainda mais e os líquidos se retraem, congelando ou retornando à atmosfera como vapor. A ausência de calor também influencia o ritmo do tempo em Titã. Os processos geológicos ocorrem lentamente, como se o mundo estivesse em constante estado de pausa. A erosão, embora presente, avança em escalas temporais vastíssimas. Os rios de metano demoram eras para esculpir os relevos que, vistos do alto, lembram paisagens terrestres. A densidade da atmosfera ajuda a manter esse frio. Rica em nitrogênio e repleta de partículas de neblina orgânica, essa camada espessa filtra a luz solar, permitindo que apenas uma fração da energia atinja o solo. Com tão pouca radiação térmica disponível, não há chance para que a superfície aqueça o suficiente para alterar sua natureza gélida. O metano se acumula em formações líquidas que ocupam vales, bacias e regiões próximas aos polos. O maior desses mares, o Kraken Mare, tem área comparável ao Mar Cáspio. Sua existência só é possível graças à estabilidade térmica de Titã, que mantém o metano em estado líquido durante a maior parte do longo ano desse satélite. Mesmo com a superfície tão fria, a atmosfera superior pode atingir temperaturas ainda mais baixas. Em altitudes elevadas, sensores registraram valores inferiores a 200 graus negativos. Nesses níveis, ocorre a formação de partículas complexas que, ao descerem lentamente, se acumulam no solo participando da composição química da paisagem. A interação entre temperatura e pressão cria condições únicas para a presença de lagos e mares. Em Titã, a pressão atmosférica é 1,5 vezes maior que a da Terra ao nível do mar, o que contribui para a estabilidade dos líquidos. Mesmo sob frio extremo, o metano não evapora rapidamente, permanecendo por longos períodos em estado líquido. O frio absoluto de Titã não é apenas ausência de calor. É um elemento estrutural, um agente moldador. Ele define o estado físico das substâncias, dita o comportamento da atmosfera, organiza os ciclos climáticos e determina a composição das formações geológicas. Em Titã, o frio é motor, matéria-prima e escultor silencioso. Com temperaturas tão baixas, a superfície responde de maneira particular a qualquer alteração. Um leve aumento térmico pode alterar o equilíbrio entre líquido e vapor de metano. Pequenas variações produzem efeitos visíveis, como o aparecimento de novas nuvens ou o desaparecimento temporário de corpos líquidos. Tudo reage ao frio com precisão. Esse ambiente, tão inóspito à vida como se conhece, apresenta uma beleza estranha. As paisagens congeladas, os mares escuros, os céus em tom sépia e a lentidão de cada processo revelam um mundo sereno, mas cheio de movimento oculto. Titã é uma dança entre o gelo e o gás, entre a matéria volátil e o tempo congelado. No silêncio congelado da superfície de Titã, há uma complexidade que pulsa devagar. O frio, que tudo imobiliza, também cria. Forma mares de gás liquefeito, desenha montanhas de gelo endurecido, orquestra tempestades de metano. Em um mundo onde o calor não alcança, a natureza encontra um caminho para se expressar, mesmo em temperaturas inimagináveis. No hemisfério norte de Titã, espalham-se vastos mares de metano e etano líquidos. Essas massas escuras, visíveis em imagens de radar, receberam nomes que evocam o mistério das profundezas e lendas antigas. Entre todos, destaca-se o Kraken Mare, o maior mar conhecido da Lua de Saturno, um verdadeiro oceano alienígena encapsulado sob um céu crepuscular. Kraken Mare possui uma extensão superior à soma dos 5 grandes lagos da América do Norte. Sua superfície se espalha por aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados, um território líquido tão vasto que poderia engolir países inteiros da Terra. A profundidade atinge centenas de metros, tornando-o o mais profundo e extenso reservatório de Titã. O nome Kraken Mare faz referência à criatura mitológica nórdica,
um monstro marinho gigantesco que emergia dos abismos. Essa escolha não é casual. A aparência escura, o tamanho colossal e a natureza desconhecida do mar evocam a mesma sensação de reverência e temor que as antigas lendas inspiravam nos navegadores da Terra. Abaixo de Kraken Mare, há outros mares de grande porte. Ligeia Mare é o segundo maior, com cerca de 126 mil quilômetros quadrados. Embora menor que seu vizinho, sua profundidade é impressionante. Registros apontam que suas águas de metano podem alcançar 200 metros em certas regiões, formando uma bacia estável e silenciosa. Ligeia Mare recebeu seu nome de uma das sereias da mitologia grega, conhecida por seu canto hipnótico. A escolha sugere uma beleza etérea e uma calma perigosa. O mar, como a personagem mítica, esconde seus segredos sob a superfície. Vista do espaço, sua forma lembra um coração escuro envolto em névoa laranja. Punga Mare é o terceiro maior mar de Titã. Sua área ultrapassa 60 mil quilômetros quadrados. O nome vem de uma figura da mitologia maori, associada à noite e ao submundo. Localizado próximo ao Polo Norte, o mar permanece envolto em penumbra durante longos períodos do ano titânico, refletindo pouco da fraca luz solar que o alcança. Os mares de Titã não são corpos estáticos. As margens mostram sinais de erosão, mudanças sazonais e possíveis movimentos das marés. Mesmo com uma lua orbitando Saturno, a influência gravitacional do planeta gigante pode provocar variações no nível líquido, lembrando em escala exótica o comportamento dos oceanos terrestres. As imagens coletadas revelam formações costeiras complexas, penínsulas recortadas, ilhas dispersas e curvas suaves delineiam os contornos desses mares. A paisagem parece esculpida pela ação paciente de milhões de anos de fluxos de metano. Há indícios de deltas, entradas sinuosas e regiões que se assemelham a estuários. Kraken Mare apresenta particular interesse por sua possível navegação futura. Simulações sugerem que embarcações não tripuladas poderiam explorar suas águas, mapeando o fundo e analisando a composição química. As condições estáveis e a ausência de grandes ondas tornam esse mar um ambiente favorável à investigação detalhada. Ligeia Mare destaca-se por refletir pouco a luz, comportamento que indica uma superfície calma. As ondas, se existem, são suaves e quase imperceptíveis. A quietude de suas águas cria um espelho escuro sob o céu carregado de partículas orgânicas. Esse silêncio líquido sugere uma estabilidade rara em um mundo tão dinâmico. Punga Mare, embora menos explorado, revela peculiaridades em sua topografia. Suas margens apresentam padrões que sugerem congelamento parcial durante o inverno polar. Essa variação indica um equilíbrio tênue entre temperatura, pressão e composição, fazendo de cada mar um sistema químico próprio, com identidade singular. O agrupamento desses mares próximos ao Polo Norte pode não ser aleatório. A inclinação do eixo de Titã, somada à dinâmica atmosférica, favorece a concentração de líquidos nessa região. Nuvens ricas em metano precipitam com maior frequência nas latitudes elevadas, alimentando os mares e sustentando seu volume ao longo do tempo. As margens desses mares não são completamente sólidas. Algumas áreas mostram sinais de transição entre o estado líquido e pastoso, com misturas densas de hidrocarbonetos acumuladas nas bordas. Essas regiões funcionam como zonas úmidas alienígenas, onde o metano se infiltra lentamente no solo poroso, criando interfaces instáveis. A presença de mares tão vastos em um corpo celeste tão distante reforça a complexidade climática de Titã. O ciclo do metano, o comportamento das marés e a interação com a crosta congelada revelam uma dinâmica ativa, um equilíbrio delicado que depende da temperatura, da composição química e da geografia peculiar da Lua. Os nomes desses mares, inspirados em mitos e lendas, carregam simbolismos que se encaixam na natureza misteriosa de Titã. São referências poéticas para paisagens que, embora reais, parecem pertencer a um conto de ficção. Cada mar nomeado é uma janela para o desconhecido, um espelho escuro onde o universo se reflete em silêncio. Em Titã, lua maior de Saturno,
Um fenômeno surpreendente ocorre de forma constante, um ciclo climático baseado não em água, mas em metano. Essa substância, tão volátil na Terra, comporta-se como líquido em temperaturas extremamente baixas. Assim como a água terrestre, o metano em Titã evapora, forma nuvens densas, precipita e retorna à superfície. A temperatura média em Titã é de aproximadamente 180 graus Celsius abaixo de zero. Nesse ambiente congelado, o metano encontra condições ideais para existir em estado líquido. Ele cobre vales, acumula-se em lagos e forma mares. Sua volatilidade, porém, permite que se transforme em vapor e suba até as camadas superiores da atmosfera. Ao alcançar altitudes mais elevadas, o vapor de metano resfria-se ainda mais. Nesse ponto, a condensação ocorre. Pequenas gotas formam nuvens espessas, muitas vezes visíveis como manchas móveis através da neblina alaranjada. Essas nuvens se agrupam, crescem e, eventualmente, liberam chuvas que caem sobre a crosta congelada. As precipitações variam em intensidade e frequência. Em certas regiões, as chuvas são fracas e prolongadas. Em outras, tempestades intensas se formam, provocando enchentes rápidas e criando sulcos no solo. A água, ausente em estado líquido, cede lugar ao metano que escorre pela superfície moldando canais e preenchendo bacias naturais. O metano infiltrado retorna lentamente à atmosfera. Parte evapora diretamente de lagos e mares. Outra parcela se desprende do solo úmido, contribuindo novamente com o ciclo. Esse fluxo constante define as estações e alimenta uma meteorologia complexa, tornando Titã um raro exemplo de clima ativo além da Terra. As nuvens se formam com maior frequência nas regiões polares, onde as temperaturas e a pressão favorecem a condensação. Observações indicam padrões sazonais que regulam a presença e o comportamento dessas nuvens. Durante o verão em cada hemisfério, o ciclo acelera, intensificando a atividade atmosférica e hidrológica. O metano líquido também evapora dos mares localizados no hemisfério norte. Kraken Mare, Ligeia Mare e Punga Mare agem como grandes reservatórios que alimentam a atmosfera. A evaporação constante dessas massas líquidas cria correntes ascendentes que impulsionam a formação de nuvens e mantém o ciclo em movimento. Mesmo com uma atmosfera densa, a quantidade de metano presente é limitada. Para sustentar um ciclo climático contínuo, é necessário um equilíbrio delicado entre evaporação, condensação e precipitação. Pequenas alterações nesse sistema podem causar mudanças significativas na distribuição dos líquidos e nas formações de nuvens. As chuvas de metano são responsáveis por esculpir a paisagem ao longo de eras. Elas escavam vales, alargam leitos e transportam sedimentos orgânicos. A erosão química provocada por esse líquido molda a superfície de forma lenta, mas persistente. Em regiões de relevo acentuado, os efeitos tornam-se mais visíveis com o passar do tempo. Durante as estações mais secas, os lagos encolhem. As margens expostas revelam faixas escuras deixadas por evaporação recente. Já na época das chuvas, os níveis sobem, preenchendo áreas antes secas. Esse vai e vem das águas líquidas indica uma dinâmica viva, onde os ciclos não apenas existem, mas alteram o território. Saturno, com sua massa gigantesca, influencia levemente os ventos e a pressão em Titã. Essas interações, embora sutis, ajudam a distribuir as nuvens de metano de forma desigual. Os polos recebem maior quantidade de precipitação, enquanto o Equador permanece relativamente árido. Essa distribuição define zonas úmidas e secas no satélite. A composição química da atmosfera também participa do processo. O nitrogênio dominante atua como suporte para o metano, mantendo-o suspenso e permitindo sua condensação. Traços de hidrocarbonetos mais pesados criam neblinas que filtram a luz, resfriando ainda mais o ar e facilitando a formação de nuvens densas. Esse ciclo hidrológico alternativo possui todas as etapas conhecidas na Terra. Evaporação, condensação, precipitação, escoamento e infiltração estão presentes, mas operam com fluidos diferentes. A estrutura do clima em Titã
prova que mesmo em mundos distantes e inóspitos, há padrões reconhecíveis que organizam a natureza. A presença de um ciclo estável confere à Lua um comportamento climático contínuo. Diferente de muitos corpos celestes com atmosferas estáticas, Titã exibe mudança, ritmo e resposta aos ciclos solares. Mesmo com energia limitada, o sistema encontra maneiras de funcionar, revelando um equilíbrio delicado e surpreendente. O ciclo do metano em Titã não é apenas um processo físico, é uma dança entre elementos, temperaturas e forças invisíveis. É um sistema que imita, com estranheza, os ciclos terrestres, mas com identidade própria. Em cada gota de metano que cai do céu, há um lembrete de que o clima pode surgir mesmo nos lugares mais improváveis. Em Titã, o céu pode se fechar de maneira abrupta. Nuvens espessas surgem no horizonte, carregadas com vapores de metano. Quando as condições se alinham, a atmosfera responde com força. Tempestades intensas tomam forma e derramam sobre a superfície uma chuva torrencial composta por gotas inflamáveis. Cada uma cai como um lembrete do clima estranho que domina esse mundo. Essas tempestades são eventos poderosos e raros, mas transformadores. Elas ocorrem especialmente durante as mudanças sazonais, quando o calor solar atinge os polos com mais intensidade. O aumento na evaporação do metano gera nuvens maiores, capazes de cobrir vastas regiões. Quando se rompem, o céu libera uma cascata líquida e densa. As chuvas de metano não apenas molham o solo, elas o encharcam. Canais secos tornam-se correntes momentâneas. Dunas endurecidas afundam em lama escura. O metano desce por encostas, arrastando sedimentos orgânicos e redesenhando lentamente a paisagem. Titã se transforma em um deserto molhado, feito de areia química e rios passageiros. As gotas que caem do céu não são como as da Terra. São maiores, mais pesadas, e descem em um ambiente com gravidade reduzida e atmosfera densa. Isso faz com que sua queda seja lenta, quase em câmera lenta. Mas o impacto no solo é real. A energia acumulada pela precipitação cria erosões, sulcos profundos e inundações rápidas. O metano, em estado líquido, comporta-se de maneira semelhante à água. Ele escorre, penetra no solo e forma poças. Nos terrenos mais baixos, acumula-se criando lagos temporários. Em algumas áreas, as tempestades são tão intensas que transformam planícies inteiras em paisagens alagadas, que depois evaporam lentamente ao longo de semanas. Entre uma tempestade e outra, a superfície retorna ao seu estado seco. Leitos de rios tornam-se rachaduras profundas. Dunas cobrem vestígios de lagos efêmeros. Mas os sinais das chuvas permanecem. As marcas nas margens, os depósitos de partículas orgânicas e os caminhos escavados pela água inflamável revelam a história das tormentas passadas. A geografia de Titã é moldada por essas chuvas intensas. O relevo varia entre planícies cobertas por dunas, vales escavados por rios temporários e bacias profundas onde o metano se acumula. Essa diversidade é resultado direto da interação entre atmosfera, temperatura e precipitação. Mesmo com intervalos longos, cada tempestade deixa cicatrizes visíveis. Em algumas regiões, as tempestades são seguidas por neblinas espessas. O solo encharcado libera vapores que se condensam na atmosfera densa, criando um efeito visual de sonho. A paisagem adquire um tom dourado e turvo, como se fosse vista através de um filtro âmbar. A umidade permanece por dias, evaporando lentamente no ar frio. As tempestades de metano também afetam a circulação atmosférica. Correntes de ar se reorganizam, pressões locais mudam, ventos fortes sopram sobre as dunas, redesenhando padrões e movimentando partículas orgânicas. A interação entre o chão molhado e o céu carregado de nuvens cria um dinamismo constante em um mundo aparentemente imóvel. Durante os eventos mais extremos, sensores identificaram nuvens com centenas de quilômetros de extensão. Essas formações cobrem grandes áreas e precipitam por horas. A quantidade de metano que cai pode encher lagos inteiros, dobrar o volume de rios e alterar a topografia de maneira súbita. Mesmo raras, essas tempestades têm papel fundamental no ciclo climático. A energia necessária para gerar essas chuvas
vem da luz solar filtrada pela névoa alaranjada. Embora fraca, essa radiação se acumula lentamente. A evaporação do metano nos mares e lagos cria o combustível das tempestades futuras. Quando a atmosfera não suporta mais, o ciclo se completa com uma descarga de gotas frias e inflamáveis. As regiões equatoriais recebem menos precipitação. Mesmo assim, quando uma tempestade atinge essas áreas secas, o contraste é marcante. Canais há muito adormecidos se tornam ativos. Planícies antes áridas se transformam em lagos rasos. Após o evento, o solo retoma seu aspecto ressecado, mas carregando consigo os vestígios de um passado úmido. As dunas que cobrem boa parte do território também respondem às tempestades. Quando molhadas, elas se tornam compactas, resistindo ao vento. Com o tempo, secam e voltam a se mover lentamente, levadas por brisas fracas, porém persistentes. Esse processo contínuo de umedecimento e secagem forma padrões únicos na superfície. Embora o metano seja inflamável, as condições de Titã não permitem combustão. A ausência de oxigênio impede qualquer ignição. Assim, o que seria perigoso na Terra, em Titã se torna inofensivo. As chuvas inflamáveis são frias, densas e silenciosas. Caem sem faíscas, mas com força suficiente para transformar paisagens inteiras. As tempestades de metano revelam um mundo em movimento, escondido sob uma atmosfera opaca. Elas mostram que mesmo um ambiente gelado e distante pode ter clima, erosão e transformação. Em Titã, o céu chora metano, e o solo responde com rios, lagos e dunas que contam histórias de um planeta que respira através da chuva. Titã é envolta por uma atmosfera tão espessa que seus contornos desaparecem sob uma névoa permanente. O céu, sempre encoberto, filtra a luz solar e confere ao ambiente um brilho alaranjado constante. Essa coloração não varia com o tempo. Não há céu azul. Não existem dias claros. Tudo permanece sob o mesmo tom âmbar, misterioso e imutável. A principal responsável por esse efeito visual é a densa camada de partículas orgânicas suspensas no ar. Compostos chamados tolinas se formam quando a radiação solar interage com metano e nitrogênio, criando neblinas ricas em carbono. Essa bruma impede que a luz penetre com força e define a aparência visual única do satélite. A atmosfera de Titã é composta majoritariamente por nitrogênio, com traços significativos de metano e outros hidrocarbonetos. Sua composição lembra vagamente a terrestre, mas em proporções muito diferentes. A presença constante desses compostos voláteis torna o céu opaco e intensifica o tom dourado que domina toda a paisagem. A espessura da atmosfera cria um ambiente com pressão superficial superior à da Terra. Em solo titânico, a pressão é cerca de 50% maior do que ao nível do mar terrestre. Isso significa que um ser humano, sem considerar a temperatura ou a química do ar, experimentaria um peso ligeiramente maior sobre o corpo. Essa pressão elevada, aliada à composição química, torna o ambiente incrivelmente denso. A luz solar, já enfraquecida pela distância em relação ao Sol, perde ainda mais intensidade ao atravessar a espessa cobertura. Quando finalmente alcança o solo, chega fraca e difusa, criando uma paisagem perenemente crepuscular. Essa luz filtrada modifica completamente a percepção de profundidade e cor. As sombras são suaves, os contrastes desaparecem, e a visão à distância é limitada. Objetos perdem nitidez. Tudo parece envolto por um véu grosso e levemente laranja, como se a própria atmosfera fosse um filtro fotográfico eterno. Durante o dia não há sol visível. O céu permanece brilhante, mas nunca revela a estrela que o ilumina. A luz se espalha de maneira uniforme, sem origem definida. Durante a noite, a escuridão não é total, pois a atmosfera retém parte do calor e da luminosidade. O ambiente muda pouco com o passar das horas. Esse comportamento atmosférico transforma Titã em um mundo de luz indireta. O alvorecer e o entardecer são indistinguíveis. Não existem clarões, nem crepúsculos evidentes. Apenas uma iluminação suave e constante, que dá à paisagem um ar sonhador,
quase melancólico, como se o tempo estivesse sempre à espera de alguma mudança. A densa cobertura atmosférica age como uma lente grossa. Ela espalha a luz solar, reduzindo sua força, mas ao mesmo tempo protege a superfície da radiação. Essa característica faz de Titã um dos poucos corpos do sistema solar com uma atmosfera espessa o suficiente para oferecer certa blindagem natural contra partículas energéticas. Embora opaco, o céu de Titã não é imóvel. Grandes correntes atmosféricas percorrem suas camadas, movimentando nuvens de metano e redemoinhos de partículas orgânicas. Essas massas flutuantes alteram levemente os tons do céu, criando manchas escuras e áreas mais claras, que se deslocam lentamente sobre o solo gelado. A sensação visual de estar na superfície de Titã seria de estar mergulhado em um mundo fosco. A luz suave, sem direção clara, faria com que os contornos parecessem esmaecidos. O horizonte seria limitado. Nada brilharia. Apenas uma névoa alaranjada, espessa e contínua, dominando todas as direções possíveis de olhar. Apesar de sua densidade, a atmosfera de Titã permite que ondas de rádio e sinais de radar penetrem até o solo. Isso permitiu que sondas e equipamentos orbitais conseguissem mapear a superfície, revelando lagos, dunas e vales que os olhos humanos jamais enxergariam diretamente. A visão mecânica rompe o véu que encobre esse mundo. O alaranjado que preenche o céu não é apenas uma característica estética. Ele revela a química ativa que ocorre constantemente na alta atmosfera. A luz solar, mesmo fraca, inicia reações que geram compostos complexos. Esses materiais se acumulam e descem em forma de partículas finas, alimentando um ciclo orgânico permanente. A experiência de caminhar em Titã, se um dia possível, envolveria céu opaco, ar denso e uma sensação de isolamento total. Nenhuma estrela visível, nenhuma sombra marcada, apenas um silêncio cortado pelo som abafado dos próprios passos e o constante brilho ocre que colore tudo. Um planeta onde o céu nunca revela o que há além. O céu de Titã não apenas cobre, ele define. Molda a luz, altera o tempo, camufla os contornos e imprime no solo a identidade de um mundo que parece sempre entardecer. Em cada partícula suspensa, em cada tom dourado, existe a presença viva de uma atmosfera que, mesmo distante da Terra, guarda ecos da complexidade que só o clima pode trazer. No dia 14 de janeiro do ano de 2005, um marco na exploração espacial foi alcançado. A sonda Huygens, enviada pela Agência Espacial Europeia, pousou em Titã. Acoplada à missão Cassini, ela foi liberada semanas antes e iniciou uma descida histórica pela atmosfera densa dessa lua enigmática, enfrentando ventos, pressões e temperaturas extremas. A jornada até a superfície durou cerca de 2 horas e meia. Durante esse tempo, Huygens atravessou camadas espessas de névoa e nuvens. Seus sensores registraram dados sobre temperatura, pressão, composição química e velocidade dos ventos. A cada quilômetro, revelações inéditas se acumulavam, ampliando a compreensão sobre aquele mundo distante. Equipado com câmeras e instrumentos científicos, o módulo enviou imagens conforme se aproximava do solo. Pela primeira vez, olhos humanos puderam vislumbrar o terreno de Titã. O que apareceu foi um mundo alaranjado, envolto em brumas, com formações geológicas inesperadas. A superfície revelou-se congelada, com texturas esculpidas por líquidos voláteis. A área de pouso era plana, sem grandes elevações. O solo parecia firme, mas coberto por materiais frios e irregulares. Blocos arredondados, parecidos com seixos, espalhavam-se por todos os lados. Cada fragmento era feito de gelo de água endurecido, modelado por processos que lembram a ação da água nos rios e praias do nosso planeta. Ao tocar o solo, a sonda transmitiu os últimos sinais. Durante mais de 1 hora, ela permaneceu ativa, enviando dados diretamente para a nave Cassini, que orbitava Saturno. O silêncio posterior não significou fracasso. Pelo contrário, a missão alcançou seu objetivo e revelou um cenário jamais visto em toda a história da astronomia. As imagens recebidas mostravam uma paisagem quase surreal. O horizonte era enevoado,
as cores suaves, e os objetos próximos pareciam molhados. Embora a temperatura estivesse em torno de 180 graus Celsius negativos, o solo mostrava sinais de interação recente com líquidos. Possivelmente, metano havia escorrido por ali pouco tempo antes. A presença dos seixos gelados levantou hipóteses sobre a ação de fluxos líquidos. O formato arredondado e o padrão de distribuição lembravam cascalhos transportados por correntezas. Tudo indicava que aquela região havia sido esculpida por chuvas e correntes de metano, em um passado geologicamente recente. A cor do céu vista pela sonda era alaranjada, como já previsto. A luz era fraca, mas suficiente para capturar detalhes do ambiente. A atmosfera espessa suavizava os contornos, criando um efeito visual semelhante ao de um entardecer constante. Nenhum sinal de vida, mas uma paisagem viva, moldada por tempo e movimento. Durante a descida, Huygens identificou mudanças nos ventos. Em determinadas altitudes, correntes atmosféricas variavam de direção, revelando camadas distintas. Essa observação ajudou a construir um perfil vertical da atmosfera de Titã, revelando sua estrutura complexa e dinâmica, rara para um satélite natural. O impacto com o solo foi suave. A sonda afundou levemente em uma camada macia, provavelmente composta por material orgânico e grãos de gelo. Esse contato direto com o solo forneceu informações sobre densidade e composição. A superfície revelou-se compacta, mas não rígida, com textura semelhante à de areia úmida. Ao redor da área de pouso, não havia grandes formações rochosas. O terreno parecia ser resultado de deposição lenta de partículas vindas da atmosfera. Com o tempo, essa camada espessa acumulou-se sobre o gelo, formando uma crosta que lembra os desertos cobertos por poeira fina encontrados em Marte. A análise química indicou a presença de moléculas orgânicas complexas. Compostos derivados do metano se acumulam tanto na atmosfera quanto na superfície. Essas substâncias, embora simples, são consideradas precursores importantes para processos químicos mais elaborados, os quais, em certos contextos, podem se aproximar da bioquímica. A atmosfera de Titã filtrava os sinais da sonda, dificultando a transmissão direta para a Terra. Cassini serviu como ponte de comunicação, retransmitindo as informações com precisão. Esse trabalho em conjunto entre duas máquinas mostrou a complexidade necessária para explorar mundos tão distantes e tão diferentes do nosso. O local onde Huygens tocou o solo é hoje um ponto fixo na história da exploração espacial. Nenhum outro módulo havia pousado antes em uma lua do sistema externo. O sucesso da missão provou que é possível acessar, estudar e compreender ambientes que até poucas décadas atrás pareciam inalcançáveis para a ciência humana. A cena registrada pela Huygens lembra uma praia alienígena, não de areia, mas de gelo, não banhada por água, mas por metano. Um mundo onde o familiar e o estranho se encontram, criando paisagens que desafiam a lógica e a imaginação. O pouso em Titã revelou não apenas um novo terreno, mas uma nova forma de enxergar o universo. A missão Cassini entrou na órbita de Saturno no ano de 2004. Desde então, iniciou uma longa observação de seus anéis, luas e fenômenos atmosféricos. Entre todos os corpos que investigou, Titã se destacou como um dos mais fascinantes. Cada aproximação da sonda revelou detalhes novos, ampliando o conhecimento sobre esse mundo coberto por névoa. Titã recebeu mais de uma centena de sobrevoos. Em cada passagem, Cassini usava instrumentos capazes de atravessar a espessa atmosfera. Radar, espectrômetros e câmeras adaptadas mapeavam a superfície oculta. Aos poucos, uma paisagem exótica se formava, marcada por mares profundos, campos de dunas e redes de canais escavados por líquidos voláteis. Entre as maiores descobertas estavam os mares de metano e etano. Kraken Mare, o mais extenso, revelou-se maior do que o mar Cáspio terrestre. Cassini identificou sua forma irregular, as costas sinuosas e até pequenas ilhas. O radar penetrou a superfície líquida, indicando profundidades superiores a 300 metros em algumas regiões. Esses mares não eram apenas poças imóveis. Mudavam com o tempo. Em determinadas épocas,
o nível subia ou descia, sugerindo evaporação, chuvas ou infiltrações. A presença de ondas também foi registrada, embora suaves, com alturas de poucos centímetros, sinais de um clima ativo, onde ventos e gravidade influenciavam o comportamento do líquido. Fora das regiões polares, Cassini encontrou vales sinuosos, alguns com centenas de quilômetros. Essas formações lembravam sistemas fluviais esculpidos por correntes. O padrão de ramificação, o traçado dos leitos e os depósitos ao redor indicavam passagem recorrente de líquidos, capazes de modelar o solo congelado ao longo de eras. Em áreas equatoriais, vastos campos de dunas se estendiam por milhares de quilômetros. Essas estruturas, visíveis por radar, pareciam colinas paralelas, todas alinhadas com os ventos predominantes. Cada duna era composta por grãos finos de material orgânico sólido, derivados da atmosfera, acumulados por processos lentos e constantes. As dunas de Titã não são feitas de areia silicatada como as da Terra, mas de partículas formadas a partir da quebra de metano e etano nos céus superiores. Essas partículas caem como poeira e se agrupam ao longo de séculos. Com o tempo, o vento organiza os grãos em cordões que lembram os desertos terrestres, porém muito mais escuros e densos. Cassini identificou também sinais de criovulcões, estruturas que se assemelham a cones ou cúpulas, formadas possivelmente por erupções de água misturada com amônia. Esses criovulcões indicam atividade interna. Embora não se observe lava quente, a presença de calor suficiente para movimentar líquidos abaixo da crosta é um indício de processos geológicos em andamento. A superfície de Titã mostrou-se dinâmica. Padrões de erosão, canais recentes e mudanças sutis nas margens dos lagos indicavam um ambiente em transformação. Não se trata de um mundo congelado e estático, mas de um sistema complexo, onde clima, geologia e química interagem continuamente para redesenhar a paisagem. Durante a missão, Cassini também detectou variações sazonais. Com o passar dos anos, a iluminação solar mudou de hemisfério, e com ela vieram alterações nos padrões climáticos. Nuvens surgiam em novas latitudes, os ventos se deslocavam e a distribuição dos líquidos na superfície respondia lentamente ao ritmo orbital. A órbita inclinada de Titã em relação ao plano de Saturno permite que diferentes regiões recebam mais ou menos energia ao longo do tempo. Isso gera um ciclo lento de estações, com verões e invernos que duram cerca de 7 anos cada. Cassini teve tempo de observar parte dessa mudança e registrar como o ambiente se adapta. Imagens em infravermelho revelaram planícies vastas e planaltos elevados. Algumas áreas brilhavam mais, outras menos, indicando diferentes composições ou texturas. Superfícies recém-formadas refletiam menos luz, enquanto regiões antigas mostravam maior desgaste. Cada detalhe ajudava a reconstruir a história geológica da Lua. Ao longo da missão, Cassini registrou fenômenos transitórios, neblinas temporárias, manchas escuras que surgiam e desapareciam e até sinais de chuva. A combinação entre sensores térmicos e ópticos permitiu detectar esses eventos sutis que revelavam um clima ativo, mesmo sob uma temperatura de quase 200 graus Celsius negativos. Titã revelou ser uma exceção entre os corpos do Sistema Solar. É uma lua com atmosfera densa, ciclos climáticos, líquidos em superfície e atividade geológica. Cada sobrevoo da Cassini acrescentava uma nova peça a esse quebra-cabeça planetário. Nenhuma visita era igual à anterior, pois o cenário estava sempre mudando. A missão Cassini não apenas orbitou Saturno. Ela dançou em torno de Titã, observando, medindo e registrando os segredos de uma lua que se comporta como um pequeno planeta. Em cada imagem captada, havia movimento, variação e vida química. Titã mostrou-se vivo, complexo e surpreendente. Um mundo de névoas que respira mudanças. Sob a superfície congelada de Titã, há indícios de um vasto oceano oculto. Escondido sob quilômetros de gelo, esse mar interno não seria composto apenas por água pura, mas por uma mistura densa contendo amônia. Esse composto funciona como um anticongelante natural,
impedindo o congelamento total mesmo sob temperaturas extremamente baixas. A ideia de um oceano subterrâneo surgiu a partir de variações gravitacionais observadas durante os sobrevoos da missão Cassini. Pequenas oscilações no campo gravitacional indicam a presença de uma camada líquida entre a crosta externa e o interior rochoso. Essa descoberta sugere que Titã não é sólido do núcleo até a superfície. A presença de amônia reduz significativamente o ponto de congelamento da água. Em Titã, onde a temperatura na superfície gira em torno de 180 graus Celsius negativos, a mistura entre água e amônia poderia permanecer líquida em regiões profundas, longe do frio cortante e da radiação externa. Esse oceano interior estaria confinado entre a crosta de gelo e o núcleo mineral. Sua espessura ainda é incerta, mas há sinais de que ele se estenda por centenas de quilômetros. Essa camada líquida funcionaria como uma almofada interna, capaz de gerar flexões na crosta e provocar deslocamentos lentos como os observados por Cassini. A presença de um oceano subterrâneo torna Titã especialmente interessante do ponto de vista astrobiológico. Embora a superfície seja inóspita, o ambiente aquático protegido pode reunir os ingredientes necessários para a formação de compostos orgânicos complexos. Mesmo sem luz solar direta, reações químicas podem ocorrer no interior. Na Terra, formas de vida extremófilas prosperam em ambientes sem luz, calor ou oxigênio. Regiões como fontes hidrotermais no fundo do oceano demonstram que a vida pode surgir em condições adversas. Em Titã, um ambiente líquido sob pressão, aquecido por calor interno e isolado da radiação, pode oferecer condições semelhantes. A possibilidade de atividade criovolcânica reforça essa ideia. Se fluxos de água com amônia conseguem atravessar a crosta e atingir a superfície, então há circulação de material entre camadas internas e externas. Esse movimento lento cria um sistema dinâmico, onde compostos químicos se renovam e se redistribuem com o tempo. A crosta congelada funciona como um escudo protetor. Ela bloqueia radiações solares e partículas energéticas que poderiam destruir moléculas complexas. Debaixo dessa proteção, compostos orgânicos presentes na mistura líquida têm maior estabilidade. Isso aumenta a chance de reações químicas com um potencial biológico acontecerem. Esse oceano pode não estar completamente homogêneo. Regiões mais aquecidas, próximas ao núcleo, podem ter maior concentração de elementos minerais dissolvidos. Essas áreas se comportariam como zonas de reação, onde elementos essenciais como carbono, nitrogênio e fósforo interagem com a água e formam moléculas mais elaboradas. Modelos de simulação sugerem que o oceano interno é global, não limitado a bolsões isolados. Isso significa que a camada líquida envolveria todo o satélite, conectando polos e regiões equatoriais. Esse mar contínuo teria correntes lentas, influenciadas pela rotação da Lua e pelo campo gravitacional de Saturno. O movimento do oceano subterrâneo pode gerar efeitos observáveis na crosta. Pequenas elevações, rachaduras e deformações podem surgir quando o líquido pressiona camadas superiores. Alguns padrões geológicos captados por radar apontam para esse tipo de atividade, indicando que a estrutura de Titã não é estática. Apesar de não haver ainda confirmação direta, os indícios acumulados apontam com consistência para a presença desse oceano. A possibilidade de encontrar vida não depende apenas de água, mas de um ambiente com energia, química ativa e tempo. Titã parece reunir todos esses fatores sob sua superfície congelada. A amônia, nesse contexto, cumpre papel essencial. Sem ela, a água subterrânea congelaria rapidamente. Sua presença garante a fluidez da mistura líquida em condições tão severas. Isso transforma a amônia de um simples composto químico em elemento-chave para a estabilidade térmica do oceano escondido. Em um universo repleto de mundos áridos e congelados, Titã se destaca como um lugar onde a vida poderia encontrar abrigo invisível. Não em lagos na superfície, mas em mares subterrâneos, longe da luz, porém cheios de possibilidades. Um ambiente escuro, porém fértil para os mistérios da biogênese.
A ideia de um oceano escondido sob uma crosta de gelo espesso desafia a imaginação. Em Titã, o desconhecido não está no horizonte, mas logo abaixo dos pés. O mar invisível que pulsa sob sua pele gelada talvez seja um dos lugares mais promissores para se procurar vida fora da Terra. Silencioso, profundo e cheio de promessas. Titã impressiona pela presença abundante de compostos orgânicos complexos em sua atmosfera e superfície. Essas moléculas surgem a partir da interação entre a luz solar e gases como metano e nitrogênio. Reações químicas criam cadeias orgânicas que lentamente caem, depositando uma camada rica em matéria orgânica sobre o solo e os lagos. A atmosfera espessa atua como uma fábrica química, onde a radiação ultravioleta quebra moléculas simples, gerando radicais livres que se recombinam em compostos mais elaborados. Essa produção contínua alimenta um ciclo de moléculas que descem até a superfície, formando uma espécie de poeira orgânica que cobre paisagens congeladas. Compostos conhecidos como TARS, misturas viscosas de hidrocarbonetos, são encontrados em quantidades significativas. Eles se acumulam no terreno, formando camadas que alteram a cor e a textura do solo. Essa substância pegajosa, escura e rica em carbono pode conter ingredientes importantes para reações químicas pré-bióticas. Essas moléculas complexas também interagem com os lagos e mares de metano e etano, dissolvendo-se nas águas frias. A presença de compostos orgânicos dissolvidos transforma os líquidos em ambientes químicos únicos, onde processos que lembram os primeiros passos para a vida podem ocorrer em condições muito distintas das terrestres. O acúmulo constante dessas substâncias sugere que Titã funciona como um laboratório natural, onde a química orgânica acontece em grande escala. O cenário é fascinante, pois envolve processos que, de forma análoga, podem ter dado origem à vida em nosso planeta bilhões de anos atrás. Essa química complexa não depende da água líquida para ocorrer em sua totalidade. Enquanto na Terra a água é o solvente universal, em Titã os hidrocarbonetos líquidos funcionam como meio para certas reações. Essa possibilidade amplia a visão tradicional sobre onde e como a vida pode emergir no cosmos. A deposição de material orgânico cria camadas que são lentamente enterradas sob sedimentos. Com o passar do tempo, as condições de pressão e temperatura podem favorecer transformações químicas mais profundas, gerando moléculas cada vez mais complexas e potencialmente precursoras de estruturas biológicas. Essas transformações ocorrem em um ambiente rico em nitrogênio, elemento fundamental para a formação de aminoácidos e nucleotídeos, blocos básicos da vida. O nitrogênio atmosférico, em constante circulação, fornece matéria-prima essencial para os processos químicos que alimentam essa riqueza molecular. A radiação cósmica e partículas energéticas que penetram a atmosfera promovem reações secundárias importantes. Elas quebram moléculas estáveis e geram espécies químicas altamente reativas. Essa energia externa funciona como catalisador para a formação de novos compostos, mantendo a química sempre ativa. Titã apresenta uma variedade de moléculas orgânicas, algumas encontradas em meteoritos e cometas, que são remanescentes da formação do sistema solar. Esse caráter primitivo reforça a ideia de que a Lua é um verdadeiro laboratório para compreender processos químicos universais que podem levar à vida. O solo e os sedimentos do fundo dos mares congelados podem abrigar essas moléculas orgânicas por longos períodos. O ambiente frio ajuda a preservar estruturas químicas frágeis, criando um cenário favorável para a acumulação e evolução gradual dessas substâncias em direção a sistemas mais complexos. Em áreas onde ocorre criovulcanismo, compostos orgânicos podem ser trazidos do interior para a superfície. Essa circulação vertical permite a troca entre camadas e renova o estoque molecular disponível, estimulando diferentes caminhos químicos que enriquecem ainda mais o ambiente da Lua. Esse cenário sugere que Titã não é apenas um corpo gelado, mas um espaço dinâmico onde processos químicos evoluem em escalas de tempo longas.
A química orgânica ali é uma dança lenta e silenciosa, oferecendo pistas valiosas sobre as condições que podem anteceder a emergência da vida. A compreensão desse ambiente ajuda a ampliar os conceitos tradicionais de habitabilidade. A diversidade química e os processos naturais observados desafiam a ideia de que água líquida e temperaturas amenas sejam pré-requisitos absolutos para o surgimento de formas de vida. Titã, com sua atmosfera densa e rica em compostos orgânicos, permanece como um laboratório natural no cosmos. Sua complexa química oferece uma janela para o passado da Terra e um convite para explorar as possibilidades de vida em mundos muito diferentes do nosso. Acompanhar essas descobertas é se maravilhar com o mistério do universo. A gravidade em Titã é cerca de 1/7 da terrestre, o que significa que objetos e seres pesam muito menos em sua superfície. Essa força reduzida facilita movimentos que seriam impossíveis aqui na Terra, abrindo possibilidades fascinantes para futuras explorações humanas nesse mundo distante e misterioso. A atmosfera de Titã é extraordinariamente densa, quase 5 vezes mais pesada que a terrestre ao nível do solo. Essa característica cria uma resistência ao movimento maior, favorecendo a sustentação de objetos em queda e o voo controlado com menos esforço do que no nosso planeta. A combinação entre baixa gravidade e atmosfera espessa torna possível que um humano equipado com asas artificiais consiga voar planando de forma estável. Diferente da Terra, onde o peso e a rarefação do ar impõem limites físicos, aqui as condições naturais ampliam as chances desse voo ser realizado sem grande gasto energético. Imagine a sensação de deslizar lentamente pelo céu alaranjado, com a brisa gelada passando pela pele, enquanto se observa vastos lagos de hidrocarbonetos abaixo. A física local favorece essa experiência, que seria uma mistura de sonho e realidade para qualquer explorador intrépido. O conceito de voo em Titã não é apenas fantasia científica. Pesquisadores já exploraram essa possibilidade para veículos e sondas, usando asas e velas movidas pela atmosfera densa. Um humano adaptado com equipamento apropriado também poderia desfrutar de uma planagem prolongada, algo quase impensável em outros lugares. A baixa aceleração gravitacional permite que o impulso inicial para decolar seja significativamente menor. Isso quer dizer que pulos altos ou saltos poderiam ser seguidos por longos períodos de voo sustentado, criando uma forma de locomoção eficiente e fascinante para se deslocar sobre terrenos variados. O ar espesso em Titã aumenta a força de sustentação das asas, o que ajuda a manter o voo sem a necessidade de grandes movimentos. Pequenos ajustes nas superfícies aerodinâmicas seriam suficientes para controlar a altitude e direção, permitindo manobras suaves e seguras, mesmo em regiões montanhosas. As temperaturas extremas da superfície exigiriam que qualquer equipamento de voo fosse altamente especializado. Materiais resistentes ao frio intenso e sistemas de aquecimento seriam necessários para garantir funcionalidade e segurança, mantendo pilotos protegidos enquanto desfrutam do voo. A possibilidade de planagem também abre portas para a exploração científica silenciosa. Voar suavemente sobre lagos, dunas e vales permitiria observar detalhes geológicos e atmosféricos sem o ruído e o impacto de veículos motorizados, preservando a integridade dos ambientes estudados. O fato de Titã ser um dos poucos corpos no sistema solar onde um humano poderia voar com asas, destaca sua singularidade. Em mundos como Marte, a atmosfera é muito rarefeita e a gravidade 1/3 da terrestre, tornando o voo humano quase impossível sem grandes tecnologias. Esse potencial torna Titã um alvo promissor para missões futuras de exploração humana, onde o voo pessoal poderia ser parte da rotina dos astronautas. Imaginar-se flutuando por entre paisagens alienígenas cria um cenário de aventura e descoberta, estimulando o interesse por missões espaciais. A física do voo em Titã envolve princípios que combinam a aerodinâmica e dinâmica de fluidos em condições únicas. A atmosfera densa, rica em nitrogênio e hidrocarbonetos, permite que a sustentação gerada pelas asas seja amplificada em relação ao ar terrestre,
facilitando o controle do movimento. Esse ambiente poderia inspirar o desenvolvimento de novos designs de asas e dispositivos de locomoção aérea, adaptados para aproveitar as características específicas da Lua. Tecnologia e biologia poderiam se unir para criar sistemas eficientes, seguros e emocionantes para quem se aventura nesse céu alaranjado. Além da emoção, voar em Titã representaria uma revolução na forma como seres humanos interagem com o mundo extraterrestre. Passar a dominar os céus de uma lua distante traria experiências inéditas, conectando o espírito explorador, a ciência e a engenharia espacial em um mesmo voo. O convite está lançado para sonhar e acompanhar cada avanço nessa direção. Titã não é apenas um cenário congelado no espaço, mas um palco onde a gravidade leve e o ar denso conspiram para que o voo humano se torne uma realidade possível. Titã apresenta paisagens que evocam cenários terrestres como desertos áridos, vastas dunas e lagos congelados. A diferença essencial está na sua composição química, pois a água, tão comum em nosso planeta, dá lugar a líquidos e sólidos feitos de hidrocarbonetos, conferindo uma textura e cor únicas ao ambiente dessa lua distante. As dunas que cobrem grandes áreas da superfície são formadas por grãos finos de materiais orgânicos sólidos. Esses grãos são esculpidos e transportados pelo vento espesso, criando extensos campos ondulados que lembram desertos, mas cuja origem química é muito diferente, com carbono e hidrogênio dominando a paisagem. O solo por onde se estende essa imensidão é rígido, muitas vezes congelado, formando camadas sólidas de gelo misturado com compostos orgânicos. Essa crosta fria e densa serve de base para as formas de relevo, incluindo vales e colinas, onde a química exótica interage com a geologia para moldar um cenário surpreendente. Lagos e mares, que se assemelham a corpos d'água terrestres, são, na verdade, preenchidos por líquidos como metano e etano. Esses hidrocarbonetos líquidos criam superfícies escuras e brilhantes, refletindo uma luz fraca que contribui para o clima alaranjado e misterioso do céu, dando à Lua um aspecto quase onírico. As margens desses lagos possuem um relevo irregular, formado por depósitos orgânicos acumulados durante milhares de anos. Essa interação contínua entre líquidos e sólidos gera formas complexas, que parecem praias e leitos de rios, mas cuja composição química remete a um mundo que não encontramos em nosso planeta. O vento constante molda dunas e levanta partículas finas que viajam pela atmosfera, criando tempestades e padrões de erosão. Essas correntes transportam hidrocarbonetos em pó, que se dispersam e depositam em diferentes regiões, ampliando a diversidade das superfícies e criando um ciclo contínuo de transformação. As temperaturas extremamente baixas mantêm o metano e etano em estado líquido, condição que só ocorre devido ao clima congelante da Lua. Essa constância térmica permite que rios e lagos existam por longos períodos, esculpindo vales e canais que conferem dinamismo a uma paisagem aparentemente imóvel. As dunas, embora pareçam formadas por areia comum, são compostas por partículas de carbono complexo. Sua cor varia do marrom ao preto, refletindo a química rica em elementos orgânicos. A textura dessas partículas é distinta, com propriedades físicas que influenciam a forma como o vento as transporta e deposita. Em regiões onde o relevo é mais acidentado, grandes massas de gelo misturam-se a compostos orgânicos sólidos. Esses terrenos lembram praias rochosas, com pedras e blocos que são, na verdade, estruturas geladas de água misturada com substâncias químicas provenientes da atmosfera, resultando em um cenário marcante e singular. A interação entre o solo congelado e os líquidos orgânicos cria ciclos de infiltração e evaporação, que contribuem para a renovação constante das superfícies. Esse processo gera microambientes onde a química orgânica pode evoluir, alimentando o mistério sobre a possibilidade de vida em condições tão diferentes das terrestres. A presença de mares profundos formados por hidrocarbonetos escurece o horizonte, dando a Titã uma aparência sombria e enigmática. Essa vastidão líquida impressiona pelo contraste com o céu alaranjado,
revelando uma paisagem alienígena que mistura o familiar e o desconhecido em perfeita harmonia. O solo e as dunas respondem às variações sazonais do clima, com mudanças na distribuição de líquidos e sólidos. Durante períodos mais frios, o metano líquido pode congelar parcialmente, modificando a topografia e alterando a dinâmica dos ventos e das tempestades, num ciclo contínuo de transformação e adaptação. O cenário geral sugere um planeta em miniatura, onde processos semelhantes aos da Terra ocorrem, mas com ingredientes e condições únicas. Essa complexidade química e geológica faz de Titã um laboratório natural para entender a diversidade de ambientes possíveis no universo. Cada gota que cai, cada grão que o vento carrega, conta uma história de transformação química e física, desvendando segredos sobre a interação entre atmosfera, superfície e energia solar em condições extremas. A paisagem de Titã é um convite à contemplação e à investigação científica. A NASA está desenvolvendo a missão Dragonfly, prevista para partir rumo a Titã na década de 30 do século XXI. Essa missão inovadora levará um drone voador capaz de explorar diversas regiões da maior lua de Saturno, combinando deslocamentos aéreos e pousos em sua superfície exótica. A missão Dragonfly, futura exploradora dessa lua, promete desvendar segredos ocultos, voando sobre sua superfície, pousando em regiões remotas e analisando a química e geologia únicas. Essa missão ampliará a visão sobre Titã e seus enigmas. Titã desafia as fronteiras do conhecimento, lembrando que o universo pode abrigar ambientes muito diferentes dos terrestres, mas igualmente ricos em possibilidades. É um convite para repensar o que é habitável e onde a vida pode florescer. A existência de água líquida sob sua superfície e a presença abundante de compostos orgânicos reforçam o potencial biológico da Lua, alimentando sonhos e hipóteses sobre formas de vida que possam existir em condições extremas e inesperadas. Titã permanece um enigma que fascina cientistas e exploradores, um mundo onde a natureza cria paisagens e fenômenos extraordinários. Ao desvendar seus mistérios, entendemos melhor o cosmos e a própria essência da vida. Inscreva-se no canal e curta o vídeo para continuar explorando essas maravilhas do universo conosco.